Carlinha, tá me ouvindo bem? Boa noite, os irmãos estão chegando. Boa noite. O som tá bem? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre o Salmo 128. Salmo 128, que é o Salmo da Família. Salmo 128. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Carla, Sara, Selma, Roberta e outras pessoas. Vocês, meus irmãos, sejam bem-vindos, né? Em primeiro lugar, antes de nós começarmos propriamente a palavra, gostaria que você estivesse orando, né, por alguns irmãos que estão enfermos. Tem um amigo meu também, chamado Estevam, né? Ele também está internado, carece das nossas orações. E eu queria que você estivesse orando pelos irmãos Samuel e Ladimar, né, que não estão se sentindo bem e precisam que a gente esteja orando por eles. Alguns vizinhos também que estão enfermos aqui na nossa região. E que você esteja, na verdade, orando, né, por todos os enfermos. A gente tem levantado um clamor pelo Hospital da Posse. Peço que você também não se esqueça de orar pelo Hospital da Posse, por todos que ali trabalham, né? Pela capelania exercida ali pelo pastor Paulo Og e os demais componentes lá da capelania. Ore por aquele ministério. Esse ministério é extensivo também à maternidade Mariana Bulhões. Então estejam orando pelo capelão Paulo Og, né? Que tem esse trabalho maravilhoso, que a gente só sabe o valor dele quando a gente está lá dentro, né? De uma palavra amiga, de uma palavra de Deus, de uma visita. Muitos ali que nem os parentes conseguem visitar. Daniele, Marinete, Milena, prima, Ana dos Santos Barreto, sejam bem-vindos. Mike, sejam bem-vindos. Então, continuando aqui, vamos dar início dessa forma, orando, né? Depois, então, a gente bate um papo aqui sobre a palavra de Deus, que nesta noite é o Salmo 128, o Salmo da Família. Amém? Espero que na sua casa aí também esteja tudo bem, né? E se tiver tudo bem, você dá um joinha aí que está tudo bem na sua casa, a gente fica feliz com isso, né? Tem um jovem também que o Valci, Diácono Valci, pediu para que eu tomasse ciência que ele está desaparecido. O nome dele é David, né? O nome dele é David. A maioria do pessoal, nossos amigos, aí tem a foto dele postada nos seus status, né? Nas suas notícias. E a família está aí, esse jovem de Vila de Cava, né? Aqui na região de Nova Iguaçu. Se você souber de alguma notícia, né? Passa pra gente, pode passar para mim, eu passo para o Valci e para os familiares. Ou para a PIB Nova Brasília, tá bom? Alessandra, seja bem-vinda. E desejo uma noite de paz para todos vocês. Vamos estar fazendo uma breve meditação nesta palavra que se encontra lá em Salmo 128, né? Mas eu quero falar um pouquinho também da vida de Davi, lá em 1 de Samuel, no primeiro livro, melhor dizendo, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. Tem algo ali um versículo ali que me chamou a atenção. Eu quero tentar concatenar, né? Eu quero tentar ligar o Salmo 128 com o primeiro livro de Samuel, 22, no verso 3. E a gente tentar fazer um apanhado, né? Desses textos e tentar levar para o lado da família, que é o nosso objetivo. Estamos no meio da família. Eu desejo que a sua família seja extremamente ou ricamente abençoada pelo Senhor. Neste mês da família, um mês especial, mas também um mês atípico, né? Onde as famílias não estão podendo se reunir como igreja, e isso tem sido uma frustração para a gente, porque a gente ama estar reunido como igreja, mas estamos reunidos como família.
E vamos tentar nos reunir como igreja através, né, das nossas lives, através das reuniões que nós podemos fazer através dessas mensagens, né, via Facebook, e depois eu passo elas lá para ficarem gravadas lá no YouTube, né? E você pode acessando lá pelo meu nome, Amarildo Rangel lá, e aqui, você já está aqui, então você já sabe que aqui é Amarildo Gaché. Então, vamos estar orando? Quero orar também pela sua família. Sejam bem-vindos vocês, meus irmãos, meus amigos. Vamos estar orando pela família nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, neste mês especial que a gente comemora o mês da família, Senhor, estamos, ó Deus, entrando na Tua presença pela fé, Senhor, que estamos sendo assistidos por Ti, Senhor, que a Tua mão de poder é sobre nós, é sobre a nossa família. Nós queremos entregar, Senhor, todas as famílias espalhadas pela face da terra, Senhor, que é o Deus que tem dobrado o seu joelho, ó Deus, crendo, ó Deus, que a palavra que sai dos seus lábios ou da sua memória vai até o Teu trono da graça, Senhor. Ó Deus, venha estar, ó Deus, ouvindo o nosso clamor, Senhor. Nós clamamos pela nossa nação, Senhor. Abençoe as famílias brasileiras, Senhor, que estão passando por tantos problemas neste tempo. Desemprego, falta das coisas, Senhor, e nós como igreja, Senhor, que nós possamos buscar todo e qualquer mecanismo, Senhor, para estar ajudando as pessoas, não só fisicamente e no pão de cada dia também, mas também com o pão espiritual, Senhor, orando por elas, se colocando à disposição como ombro amigo, como ouvido amigo, porque nós sabemos, ó Deus, que neste tempo qualquer palavra ela é bem-vinda, Senhor, e se for a palavra de Deus, melhor ainda. Vá de encontro às nossas famílias, vá de encontro aos nossos familiares, Senhor. Ó Deus, vá de encontro neste momento especial. Visita a irmã Ladimar, diácono Samuel, que estão aguardando, ó Deus, cuidados médicos nesse momento. E nós, ó Deus, te pedimos, ó Deus, que o Senhor abrevie esse tempo para eles serem atendidos e que eles melhorem, Senhor. E que o Senhor escure, Senhor, para a honra e glória do seu santo e excelso nome. Ó Deus eterno, vá de encontro também aos demais enfermos que a gente tem orado a cada dia nas nossas orações pela igreja, pelo grupo ou na nossa individualidade. Vá de encontro à vida do Estevão, Senhor. Vá de encontro a ele que está internado, ele está entubado com essa doença, Covid-19. Mas eu recebi uma notícia que ele teve uma pequena melhora hoje, mas nós esperamos mais, Senhor. Obrigado a Deus por aqueles que passaram por essa doença, e ó Deus, e conseguiram voltar para os seus lares, né? E nós te louvamos por isso. Agora eu quero te pedir, ó Deus, pelas famílias que estão enlutadas, que o Senhor venha estar abençoando, trazendo conforto. A minha família mesmo, Senhor, está enlutada ainda pela perda de uma jovem prima nossa muito querida, e eu te peço pela minha prima Cremilda, Senhor, neste momento. Vá até ela, Senhor, porque só o Senhor, meu Deus, pode preencher o vazio deixado pela Rafaela. Ó Deus e Pai, visita-nos, Senhor, com a Tua palavra, visita-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Nós cremos, Senhor, que Ele habita em nós, Senhor. É Ele, ó Deus, que nos orienta, é Ele que nos dá a visão espiritual, e que nós possamos Te buscar através da palavra e falar contigo, Senhor, através das orações, porque nós cremos que nós não estamos só fechando os nossos olhos, Senhor, porque nós cremos que nós estamos falando com o nosso Deus Todo-Poderoso. Visita a nossa família, Senhor, visita a nossa casa, visita os nossos amigos, visita as nossas igrejas, visita cada amigo que está aqui nesse momento comigo, Senhor, nesse momento de fé, nesse momento de esperança, Senhor, nesse momento, ó Deus, onde o Teu povo se reúne dessa forma que nós podemos, frente ao nosso celular, ao nosso computador, para a gente ouvir uma palavra, para a gente poder se comunicar aqui através das palavras que são trazidas aqui, né, e compartilhar aquilo que só tem no coração de cada um de nós, e que nós possamos interagir nesta noite, não só entre nós, amigos e igrejas e família, mas interagir contigo. Obrigado, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Acabamos de orar. Eu peço que você abra a sua Bíblia aí. Deus abençoe, Diácono Sebastião. Agradeço a Deus pela sua melhora, pelo seu restabelecimento a cada dia. Diácono José Luiz, Marcelo, meu parceiro. Que saudade de você, de vocês,
A gente, nesse tempo, a gente tem prometido tanta coisa, né, irmão? Acho que quando acabar, a nossa agenda vai estar superlotada, porque a gente está querendo tomar café com o irmão, querendo dar um abraço no irmão, e a gente está um pouco limitado quanto a isso neste momento, mas sabemos que isso vai passar, amém? Abra sua Bíblia lá no Salmo de 128, que a gente diz que é o Salmo da família, né? Que é o Salmo da família. E que possamos estar lendo neste momento para a gente fazer uma breve meditação nesse Salmo. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Esse é o Salmo da família. Sempre quando eu encontro com os meus amigos, né, mais ou menos da minha idade, mas que já são avós, né, aí eu falo para eles assim: graças a Deus o Salmo 128 se cumpriu na sua vida. Às vezes a pessoa ela não conhece a palavra, aí é uma oportunidade para que eu fale do Salmo 128 para ele, né, das bênçãos de Deus para a família, da palavra de Davi à família, né, do temor de Deus e a felicidade no lar, de você ter um lar abençoado por Deus, não é verdade? E quando eu estava estudando esse texto, e eu estava também estudando um outro texto que não tinha a ver com a questão de família, mas com a vida de Davi, e lá eu encontrei um texto que me chamou a atenção para que eu pudesse chegar novamente ao Salmo 128 e pudesse assim então estar ligando um texto ao outro, porque justamente Davi ele escreve esse Salmo 128, e quando então eu estava estudando no primeiro livro de Samuel, que conta a história de Davi, eu me deparei com esse texto lá no primeiro de Samuel, no capítulo 22, no verso 3. Eu vou até abrir aqui rapidinho para eu ler para vocês entenderem aqui o que eu quero falar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Está até marcado aqui. E o que me chamou a atenção foi isso. Olha, presta bem atenção. Eu estava estudando a vida de Davi, né? Eu estava estudando na verdade eu estava contando a história da divisão dos reinos para Nicole. Comecei a contar para ela como é que foi a divisão dos reinos, comecei a contar para ela, né, sobre o primeiro rei Saul, depois primeiro rei Saul, depois Davi, depois Salomão e depois a divisão dos reinos. Então começa aquela perseguição, né, de Saul a Davi. E eu estava lendo esse capítulo aqui, contando algumas histórias para ela, e eu me deparei aqui não sei se você está com a sua Bíblia aberta aí, mas se não tiver, então somente aqui prestar atenção na leitura. Então eu estava lendo o primeiro livro de Samuel, no capítulo 22 eu estava lendo esses versículos aqui, e olha que me chamou a atenção. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão, quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Ou seja, o primeiro exército de Davi começa aqui, na caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, fugindo de Saul, fugindo da perseguição. Aí depois a família dele sabe que ele está lá, e toda a família dele parte para lá. Talvez também com esse medo, com essa preocupação, né, de serem abatidos pelo rei Saul, que estava meio alucinado em busca e perseguindo a Davi a todo custo. E Davi então se refugia
na caverna de Adulão. E o verso 3, então, é que me chama a atenção. E diz assim, ó, dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. É aqui que chamou então minha atenção. Eu estudando Salmo 128, aí quando eu leio esse texto aqui de 1 de Samuel, capítulo 22, de 1 a 3, eu comecei a entender o porquê dele escrever Salmo 128. E eu comecei a pensar se realmente esse homem ele era um homem, por mais percalços, por mais dificuldades que ele teve na família dele, que nós sabemos que não foram poucos, foram muitos. Davi, ele teve um problema sério de família. Ele começa a vida dele de família totalmente errado. Não seria até ali nenhum exemplo para mim e para você. Nós sabemos que ele adulterou. Nós sabemos que ele manda matar o capitão Urias, né? Ele adultera com Batseba e ele descobre que Batseba está grávida. Ele então chama Urias fica ali, ele tenta trazer Urias do fronte de guerra. Ele traz Urias para Urias ficar ali no palácio, dormir ali no palácio, para ter tempo e oportunidade de estar com a sua mulher, para que aquela gravidez pudesse ser, então, todo mundo pensasse que fosse do capitão Urias. Mas isso não acontece. Urias permanece lá no corpo da guarda, enche a cara de uca, né? Ele fica ali, ele está ali, ele não consegue estar na guerra, ele ficou aflito porque ele queria estar na guerra, não queria estar em casa. E ele então, Davi então percebe que não aconteceu o que ele queria no plano dele, ele manda então executar Urias. Então ele começa a vida dele tudo errado. Ele adultera, o primeiro filho dele morre e tal. Aí depois que vai ter outro filho que vai ter Salomão. E tem outros filhos das outras esposas. Vocês sabem que ele tinha diversas esposas. Então ele não começa a vida dele de família bem. Mas em determinado momento aqui nesse contexto aqui, eu começo a pensar a preocupação que Davi tinha com a família. Ainda que a família dele naquele tempo ele tivesse começado tudo errado, mas nós sabemos depois que no Salmo 151, que a gente reconhece que ali é o Salmo do arrependimento, que ele pede para que Deus colocasse um coração igual ao dele, nele, para que capacitasse ele para ter esse coração igual ao de Deus. E ele, então, eu creio que ele recomeça tudo dali, a partir daquele momento, daquele então. E o que me chama a atenção aqui então é que ele se preocupa com o pai dele e diz assim: dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Então a preocupação dele com o pai e com a mãe. Ele pega o pai dele, sai dali da caverna de Adulão, ele vai mais para o noroeste, ele vai mais um pouco, ele caminha com essa família, ele vai até o rei de Moabe. E depois eu estudando, eu comecei a entender assim, por que ele vai até o rei de Moabe? Porque, na verdade, quem estava guerreando com os moabitas não era Davi, era Saul. E ele gozava, então, de um bom relacionamento. Se você se lembrar, a bisavó, né? A bisavó de Davi era moabita, Ruth. Então, ela era moabita. Então, ele acaba tendo um bom relacionamento com Moabe, com o rei moabita. E ele consegue, então, deixar o pai dele e a mãe dele ali. Então, ele já me ganhou aqui nesse contexto aqui. Espera aí, realmente agora ele pode chegar aqui e falar dessa questão da família. Nós sabemos tudo o que aconteceu, né? Os filhos brigaram, mataram um outro, aí, por conta de um irmão, né? Amnon ter incestado a própria irmã. Absalão vai lá, mata o irmão. Depois o próprio Absalão, num contexto de guerra, se levanta contra o próprio pai e ele é flechado. A cabeleira dele, por ser muito grande, agarra nos galhos dos carvalhais e ele é flechado. Os flecheiros lançam flecha nele e matam ele. E Davi fica desesperado. Então a vida de Davi fica um pandemônio naquele tempo, queridos. Mas Davi, ele se reergue. E Davi, então, quando ele chega nesse Salmo 128, ele começa a pensar certamente de uma forma totalmente diferente.
Porque aquela família que ela começa organizada é uma coisa, mas tem famílias, irmãos, que elas estão vivendo o tempo todo desorganizada. Tudo errado, é tudo errado na vida. Começou errado, vive errado e está premeditando coisas para viver uma vida errada e nunca reconhece que a sua vida precisa de um conserto. E Davi, então, ele conheceu em Deus, ele conheceu pelas situações de vida que ele teve com os familiares dele, com os próprios filhos. A guerra, a tentativa de usurpar o reino através de Absalão, ficava segurando o pessoal que entrava na cidade para o julgamento, para ele tentar julgar e assegurar esse pessoal se tornar rei e destituir o próprio pai do reinado, mas ele acaba morrendo. A gente volta então ao pensamento de Davi. Davi, então, agora aqui ele está falando para uma família que precisa ser estruturada. Olha só, queridos, eu comecei minha família toda errada. Olha, eu fiz isso, eu adulterei, eu pedi perdão a Deus, eu mandei matar o marido da mulher que eu adulterei, Urias. Senhor, mas eu no Salmo 151, eu entrei com o propósito de pedir perdão, meu Deus, eu pedi para que ele transformasse a minha vida. E certamente ali Davi, ele está recomeçando a sua vida, assim como toda a família precisa entender que está no caminho errado, que está fazendo as coisas erradas e que precisa de ter um encontro ou um reencontro com Deus para que a sua vida seja zerada, para que ele recomece tudo do zero. Há tempo para recomeçar os erros dentro da família, para zerar os erros dentro da família. E quando eu pego essa palavra e prego, eu não estou dizendo para você que a minha família está toda consertada, que está toda certa. Não, eu estou aprendendo no Salmo 128. A minha família é tão falha quanto a sua família. As nossas famílias não existe família perfeita. Família perfeita, queridos, será só no céu. A minha e a sua não é perfeita. Nós estamos em perfeição, buscando a perfeição em Cristo. E Davi, então, quando ele escreve esse salmo, ele sabe de tudo isso. Ele sabe que uma família não é perfeita. Ele sabe que uma família ela passa por várias dificuldades. É filho lutando irmão lutando contra irmão. São os irmãos vivendo em pecado, não reconhecendo o pecado, achando que está tudo certo, não querem um acerto com Deus. E a gente vai vivendo numa luta tremenda, né? Coisas que acontecem dentro da nossa família que envergonha a nossa cara. A gente fica de cara vermelha. Quando um filho da gente falha, quando o filho da gente é mal criado, quando o filho da gente não quer fazer aquilo que a gente ensina a ele, quando o filho da gente parte para um lado que não é o lado que a gente ensinou. E outro dia eu vi uma pregação que eu fiquei até um pouco preocupado. O pregador, ele culpava os pais pelos erros dos filhos, como se isso fosse uma realidade. Os pais são culpados pelos erros dos filhos. Meus irmãos, a gente ensina o caminho. A palavra de Deus diz lá, né? A gente já pega o nosso filhinho pequenininho, apresenta ao Senhor e quase todo pastor ele faz menção de Provérbios 22, 6. Entrega o menino o caminho, né, que deve andar e que até mesmo quando ele envelhecer ele não vai se afastar. E a gente então ensina o menino, na verdade assim, ensina o menino no caminho que deve andar. E até mais tarde, ou quando ele envelhecer, ele não vai se afastar. Então, a gente acredita nessa palavra. E nós oramos contundentemente para que essa palavra ela se cumpra na vida dos nossos filhos. Porque essa é a nossa visão, essa é a nossa esperança. Mas nem todos os nossos filhos, ou os filhos, né, das famílias, eles vão seguir aquele caminho orientado pelos pais. E os pais sofrem quando ouvem uma palavra dessa de culpa. Não está no tempo de nós culparmos ninguém, sim nós orarmos uns pelos outros e pelas famílias dos outros. E se há erro, se há coisa errada, que Deus venha consertar. Porque Deus é poderoso para consertar. Deus é consertador de vidas. Deus é consertador de família. Deus é aquele que tem poder para pegar uma pessoa que anda toda errada, um pau torto, e acertar. Por isso que a gente entende que Jesus era carpinteiro. Claro que não tem a ver a situação literal, mas é no sentido de que Deus, né, ele pode pegar a pessoa, ele pode pegar a família e fazer com que essa família seja uma nova família na presença do Senhor.
Então o salmista ele começa a escrever, né? Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado aqui é feliz. Olha só, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, se eu andar no caminho, nos caminhos do Senhor, aqui que ele está se referindo a andar na presença do Senhor, e aqui no Novo Testamento, João 14,6, o próprio Jesus diz que ele é o caminho, a verdade, a vida. Então, ou seja, se a família, bem-aventurado aquele chefe de família, feliz aquele pai de família, aquele homem de família que anda nos caminhos do Senhor. Ele vai para a segunda parte. Então, esse homem não é só ele confiar no Senhor, andar no caminho do Senhor, mas é mistério, ou seja, é necessário também que ele trabalhe, né? Aí o verso 2 diz que do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então aqui tem uma promessa, né, que ele vai ter que desfrutar do trabalho dele. Olha só, ele já é feliz porque ele tem aquela família maravilhosa. Ele anda no caminho do Senhor, então isso traz a felicidade para ele, e através disso então ele vai trabalhar do trabalho das mãos dele. Está falando assim, ó, você como chefe de família, meu irmão, minha irmã, se você chefiar a sua família, olha, você tem que ser honesto, seu trabalho tem que ser honesto, aquilo que entra para dentro da sua casa tem que ser bênção de Deus, tem que ser fruto do seu trabalho, que não entre uma moeda, que não entre uma pontinha de pão que não seja que alguém te deu, e que, ou seja, no sentido de você não deixar entrar na sua casa maldição. Isso que ele está querendo dizer aqui. Quantas pessoas criam suas famílias debaixo de maldição e acham que estão na bênção? Eles vivem de uma forma toda errada, né? Toda errada, ganhos totalmente errados. Eles é bênção, maravilha, Deus é maravilhoso. Mas essas pessoas, lá na consciência deles, eles sabem que eles estão todos errados diante de Deus. Eles sabem que aquilo que eles estão levando para dentro de casa, aquilo que ele está construindo, todo o patrimônio dele, não é bênção de Deus nenhuma. Não é bênção de Deus nenhuma. E as famílias muitas das vezes sofrem por isso e não entendem porque as coisas que entram nas suas casas não são coisas abençoadas por Deus. E tudo que nós recebemos de Deus, primeiro que nós temos que consagrar a Deus, né? Se nós vamos nos alimentar, se nós recebemos um presente, a gente, obrigado por essa caneta, Senhor, graças a Deus porque eu ganhei essa caneta. Graças a Deus que eu ganhei. Senhor, muito obrigado porque eu ganhei esse telefone. Graças a Deus que ele seja uma bênção na minha vida. Então, tudo que você ganha, que você conquista através do seu trabalho, você tem que apresentar a Deus, consagrar a Deus e falar, Senhor, que isso seja uma bênção na minha casa, que isso seja uma bênção na minha família. Mas quantas famílias não têm esse entendimento? Elas não vivem num trabalho honesto e levam maldição para dentro das suas próprias casas. E levam, as pessoas não acreditam nisso, mas é uma grande realidade. Mas Deus ele é maravilhoso, porque ele é o Deus da família. E está aqui uma orientação para nós. Aí no verso 3 diz assim, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Então, primeiro ele fala que o trabalho, né, traz a prosperidade, quando feito no temor de Deus. Aí no verso 3 ele compara a mulher a uma videira, né? Ou seja, uma fonte de alegria. Essa videira, né, que é a planta que gera uva, para ela gerar uva, ela tem que ser cuidada. Não é chegar ali, plantar a videira, plantar o pé de uva ali, largar, não ter cuidado nenhum. E se você não tiver cuidado nenhum, ela pode morrer, pode acabar, pode a erva daninha chegar e acometer ela de alguma situação que ela venha não prosperar como planta. E o salmista está falando assim, olha rapaz, a tua mulher é uma videira, ela vai te trazer felicidade, ela vai trazer os seus filhos que vão ser essas uvas, né? E nós sabemos que o vinho, para o judeu, essa palavra aqui no contexto judaico, o vinho significava e representava a alegria. Representava a alegria, o suco da uva, representava para eles a alegria. Então eles festejavam tudo com o suco da uva, com o suco da uva. Então ele está dizendo assim, olha só, você tem a sua mulher é comparada a uma videira, ela vai estar no interior da tua casa, olha só, mas cuida dela. Cuida da sua esposa. Você quer que ela seja uma videira frondosa, cheia de frutos? Cuida dela. Tem amor por ela. Cuida dela. E ele então vai continuar dizendo, né,
que os filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Ele está falando aqui a roda da tua mesa, ele está pensando no sentido de comunhão, como rebentos da oliveira. Então ele usa aqui dois frutos, né? A uva, e agora ele usa a oliva. Ele fala então que eles serão como rebentos da oliveira. Então da oliveira se extrai o quê? A azeitona para a gente aqui no Brasil, né? Se extrai a oliva, que a gente chama de azeitona. E da azeitona fazia-se o quê? O óleo. O óleo. E desse óleo também servia para várias coisas. O óleo servia para curar feridas. O óleo servia para iluminar. O óleo também ele era representado para unção de líderes, para separação e consagração de líderes. Não é verdade? Então o óleo ele tinha toda essa representatividade da presença de Deus. Então, porque a gente sabe que se a gente voltar no Salmo 127, aqui no verso 3 diz que herança do Senhor são filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, heranças do Senhor são os filhos, ou seja, nossos filhos são heranças do Senhor. E nós entendemos que nossos filhos são heranças do Senhor, independente de quem eles sejam, do que eles vão ser, mas eles são herança do Senhor para nós. Até porque eles não são nossos, eles são do Senhor e o Senhor nos deu. E então ele compara aqui aos filhos como rebentos da oliveira à roda da mesa. Ou seja, que você com os seus filhos você tenha comunhão, você com a sua família tenha comunhão. Primariamente você tenha para você ser bem-aventurado, tem que andar no caminho do Senhor, tem que trabalhar, né, e ganhar, construir a sua vida, a sua família com o suor das tuas mãos, com o suor do teu rosto, né, com o trabalho da tua mão. E você vai ter a tua mulher no interior da tua casa, ou seja, aquela que vai cuidar da tua casa. Meus irmãos, não tem cuidador da nossa casa que não seja a mulher. O homem é enrolado para isso aí, ele pode ser até uma exceção, mas, meu irmão, quem cuida da casa são as mulheres, meu irmão. São as nossas esposas. E depois vão crescendo as nossas filhas, porque já vão sendo dotadas desse princípio de cuidar do lar. Não está aqui se dizendo se ela vai trabalhar fora ou não vai trabalhar fora, porque o homem trabalha fora, a mulher hoje trabalha fora. Mas a mulher tem carga dupla. A mulher trabalha fora e depois chega em casa tem que trabalhar de novo. Nós vamos chegar em casa, vamos tirar a roupa, vamos tomar um banho, vamos sentar num sofá, vamos deitar na cama, vamos ler um livro, vamos assistir uma televisão. Mas a mulher não, ela está lá no fogão. Ela está lavando a roupa. Ela está cuidando do uniforme do filho que vai amanhã de manhã para a escola. E você pergunta tudo a ela, ela sabe onde está, ela sabe o que tem que fazer, ela sabe o que tem que comprar, ela cuida de nós. Nós ficamos adoecidos, ela vem e cuida da gente, ela fica adoecida, a gente, tá, não, você vai melhorar e a gente não cuida dela. Raramente. E nós precisamos melhorar nesse quesito de marido, de homem, de chefe, de ser o sacerdote do lar, de ser aquele que tem a responsabilidade com a família. Em primeiro lugar, responsabilidade com a tua amada, falando aqui para o homem, com a tua amada. Porque a tua amada ela vai ter responsabilidade muito maior, que vai ter responsabilidade contigo e com os teus filhos e com o cuidado da casa. E Davi então ele começa a explorar todos esses pensamentos e esses mecanismos que a gente começa a utilizar aqui de forma pedagógica, a ensinar que nós, como famílias, precisamos aprender muito nesse Salmo 128 para a gente ser bem-aventurado, para a gente ser feliz como família. E a família precisa de entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias não falou aquilo à toa. E continuando então no verso 4, diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, depois disso tudo, que nós falamos desses 3 versos para trás, ele volta a falar na felicidade do homem. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Primeiro ele fala da felicidade, agora ele já começa a falar, vou lembrar até um amigo aí, num outro patamar. Ele já começa a falar no outro patamar, já começa a falar de bênção. Que então que ele
como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, se eu temo ao Senhor e consagro a minha família ao Senhor, eu vou ser ricamente e extremamente abençoado. Essa é a palavra que ele tá colocando aqui diante de tantas situações de experiências. Porque Davi está falando aqui de experiência, ele está falando de algo que ele sabe o que é ser uma família feliz, o que é ser uma família infeliz, o que é ser uma família problemática e de que é ser uma família sem nenhum tipo de problema ou quase sem nenhum tipo de problema. E Davi então aqui ele vai nos dando uma aula, falando: olha meu irmão, olha só, não importa como a sua família era, eu tô escrevendo esse hino para você aqui, essa canção, esse poema aqui para você, para falar para você, olha, que a sua família pode ser abençoada, que a sua família não tem que ser só feliz, eu não tenho que ser tão somente feliz com a minha família, mas eu tenho que me sentir abençoado com a minha família. Eu tenho que entender que a minha família é bênção para mim, é bênção do Senhor. Voltamos atrás lá no Salmo 127, verso 3, onde diz que os nossos filhos são herança do Senhor. E ele então está se sentindo abençoado com essa família. E então há uma possibilidade de nós nos sentirmos abençoados, né? Com a nossa família. Mas ele coloca também a questão do temor ao Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós não temermos ao Senhor, nós não temos princípio nenhum. Nós não vamos ter princípio com a nossa própria vida. Nós não vamos ter princípio com a nossa esposa. Nós não vamos ter princípio com os nossos filhos. Nós não vamos ter princípio com a nossa forma de trabalho, com a nossa forma de ganhar o nosso pão. Nós não vamos ter princípio nenhum. Não vamos ter princípio nenhum, porque o princípio aqui é temer ao Senhor. E ele continua então no verso 5: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Então ele começa já a falar aqui na questão da prosperidade, que uma família ela pode prosperar seguindo esses passos, né? E dentro dessa prosperidade, né, o Senhor te abençoar desde Sião, ou seja, ele começa a ligar a questão do entendimento deles que a bênção vinha de Sião, porque ele sabia que em Sião seria construído ali em Jerusalém seria construído o primeiro templo, não por ele, né, não por ele, Davi, mas pelo seu filho Salomão. E futuramente também lá em Jerusalém seria construído o maior templo de todos os tempos, que foi a vida de Jesus, né, que foi entregue lá no Calvário, que foi entregue ali naquela cidade de Jerusalém, por mim e por você, pela minha família e pela sua família. E ele então começa a levar a família em direção a Deus, em direção hoje para nós na graça, no Novo Testamento, para Jesus. Que Jesus está cuidando da minha família e da sua família. Que Jesus ele tem que ser o Senhor da minha família e da sua família. Que Jesus ele quer ser o Senhor da sua casa. Que o Senhor ele quer te fazer feliz, que o Senhor quer abrir uma porta de emprego para você, que o Senhor quer que você cuide bem da sua esposa, que o Senhor quer que você se sinta feliz com os seus filhos, que os seus filhos sejam bênção na tua vida, que os seus filhos sejam reconhecidos como herança do Senhor. Ele quer que Deus abençoe a sua família. Ele quer que a bênção de Deus recaia sobre a sua família. Essa é a palavra que Davi está colocando aqui para a gente. E para finalizar, o verso 6, ele diz assim... Vou ler o 5 de novo para poder complementar com o 6, tá bom? O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então eu entendo aqui que ele está falando que você vai ser bem-aventurado e que você vai ver o filho dos seus filhos. Eu entendo dessa forma, que você vai ter a oportunidade de ver os filhos dos seus filhos, e ele finaliza com a questão da paz sobre Israel. Ele encerra esse paz sobre o povo dele, né? A paz sobre o povo dele, porque Davi ele foi um rei de guerra, mas ele tinha esperança que seu filho chamado
paz, Salomão, ou Shalom, seria um príncipe, um rei que traria a paz para Israel, que não teria guerra no seu tempo, porque esse é o princípio de um chefe de família, que haja paz na minha cidade, que haja paz na minha casa, que haja paz na minha família, né? E aqui, Shalom para eles é muito mais do que a ausência de guerra. Shalom para eles é plenitude de Deus na vida deles. Tanto é que o cumprimento primário de um judeu é Shalom. Shalom. Shalom para eles é o bom dia, é o boa tarde. Ele encontrou Shalom. Depois ele vai falar bom dia, boa tarde. Mas é o Shalom, paz. E muitos hoje, há um tempo, não se fazia esse cumprimento, mas hoje ele é muito mais notório você encontrar com o irmão. A paz, irmão. Paz do Senhor, irmão. E vai dependendo das denominações. A gente fala mais graça e paz, né? Por questão do Novo Testamento, da questão da graça e a paz do Senhor. E era um cumprimento de Paulo, aqui entrando por outro aspecto só explicativo, que ele usava tanto a palavra graça quanto paz, porque a palavra paz ele se dirigia aos judeus e a palavra graça ele se dirigia aos romanos, aos gregos e aos demais. Então ele conseguia atender quando ele cumprimentava as igrejas, as famílias, nas localidades que ele chegava. Ele usava a palavra irene, que é paz, e caris, que é graça. E ele conseguia então atender a todos eles. E quando ele falava no hebraico, que ele falava muito bem, ele falava shalom. Ele cumprimentava os irmãos por shalom. Então é isso que essa história desse Salmo 128 quer dizer para nós, que nós como chefe de família, nós queremos também finalizar o Salmo 128 na nossa casa. Que venha a paz na minha casa, que venha a paz na sua casa, que o Shalom de Deus seja na sua vida, que a paz do Senhor seja na sua família, né? Que você seja feliz, que você ande no caminho do Senhor, né? Que você tenha a sua família, né? Uma mulher abençoada no interior da sua casa como videira, seus filhos como o rebento da oliveira, né? Em torno da tua mesa, e que você possa entender que a bênção do Senhor é sobre você e você vai ser feliz porque você sabe que a bênção do Senhor é sobre você e sobre sua família, e você tem a possibilidade ainda de ver o filho de seus filhos. Porque eu não sou avô ainda, né? Até pareço avô, sou pai avô, mas não sou avô ainda. Mas dizem que ser avô é muito melhor do que ser pai. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você que ainda não é avô. Deus abençoe você. Muito obrigado pelo tempo que você teve aqui comigo. Deus abençoe sua família. Não esqueçam de orar pela Ladimar, pelo diácono Samuel, né? Kétura também, que está internada, o Estevão, meu amigo Estevão, e mais esse rapaz que está desaparecido, David. Orem por essas pessoas, orem por todos os enfermos, orem pela nossa nação. A nossa nação vai dar a volta por cima, eu creio nisso. Nós veremos a paz do Senhor. Lá em Jeremias diz que nós temos que orar pela paz da cidade para que nós tenhamos a paz. E no Novo Testamento nós sabemos que 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós temos que orar sem cessar. Amém? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Vamos orar, finalizando esse culto nesta noite. Obrigado pela sua presença até aqui, tá bom? Deus abençoe sua casa, vamos orar. Deus eterno, graças te damos, Senhor, por esta palavra, pela tua presença na nossa vida, na nossa família. Vá de encontro lá de Mar, diácono Samuel, esse jovem que está desaparecido, David, que ele possa retornar para o seu lar, que ele possa ser encontrado, o meu amigo Estevão. Vá de encontro também a alguns pastores amigos que estão enfermos, algumas famílias, alguns vizinhos que estão enfermos, Senhor. Mas nós queremos te agradecer, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, pela alegria que temos de ter a nossa família, de ter os nossos filhos, os nossos pais. Enfim, Senhor, continua a nos abençoar. Continua a abençoar todas as igrejas aqui representadas. Abençoa a primeira Igreja Batista de Nova Brasília. Abençoa as demais igrejas que estão aqui acompanhando. Abençoa, Deus, todo o teu Israel. Todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Abençoa as famílias
as famílias cristãs e abençoe as famílias também não cristãs, Senhor. Tenha misericórdia de todas as famílias na face da terra. Derrama a sua bênção sobre nós, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Despede-nos, Senhor. Dá-nos a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Até a próxima. Domingo estaremos juntos novamente, se Deus permitir. Até lá. Permitindo Deus, estaremos juntos, sempre às 19h30. Amém? Deus abençoe você e a sua casa. Tchau, tchau.